Começa agora o programa Identidade, que hoje está diferente e especial. A nossa entrevistada é ex-parlamentar desta casa e deixou marcas importantes na história da Câmara de Vereadores de Aracaju. Ficou curioso? Então acompanhe comigo porque o programa Identidade está só começando. Hoje a gente vai conhecer a história da primeira e única mulher a ser presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Maria Nazaré Carvalho. Quem é ela? Vamos saber um pouco da história por trás dos bastidores, como foi ser mãe solteira na década de 70 e os desafios e preconceitos enfrentados por ser a única mulher a presidir a Câmara de Vereadores. Com vocês agora a identidade de Nazaré Carvalho. Como a filha mais velha, irmã com 5 irmãos, minha mãe tendo que trabalhar bastante durante sempre, o dia inteiro, eu passei a ser a pessoa que cuidava dos meus irmãos e estudava. Mais tarde é que eu passei a minha vida mudou, né? Ela sofreu uma modificação radical, porque eu engravidei e não casei, e em função disso eu fui, digamos assim, despejada, não sei se o nome é despejada, mas eu fui jogada fora de casa, literalmente, porque passei a ser a ovelha negra, aquela pessoa que na verdade envergonhava as normas da ética, da moral, dos bons costumes. Minha mãe foi criada em colégio de freira, ela entrou no colégio aos 8 anos, saiu aos 18, então ela tinha todas aquela aplicabilidade de uma normativa muito... Às vezes eu dizia assim para ela que ela tinha muito dos soldados romanos. Involuntariamente, às vezes ela foi, de certa forma, cruel, mas não com a vontade de ser. Eu sei que foi por amor. Pior, eu estava grávida de um primo de primeiro grau. E aí ele era filho único, era homem. O que foi dito por algumas pessoas da minha família é que eu havia seduzido. Nossa. Entendeu? Eu era tão diabólica que seduziu o coitado. Ele era tão bobinho, tão inocente. Então ele sofreu a minha sedução. Bom, virando essa página, aí eu tive que ir morar com essa família do meu coração, família espiritual. Uma família materialmente pobre, pobre, pobre. Muito pobre de finanças, muitíssimo rica de amor, de respeito, de solidariedade, de fraternidade e, acima de tudo, de dignidade humana. Então, essa senhora me recebeu, aí eu já tinha parido, a minha filha já tinha nascido, ela me recebeu assim, ela ficou cuidando da minha filha e eu fui procurar um trabalho para poder dividir as despesas, porque, como eu lhe disse, eles eram materialmente pobres. Mais tarde, não. Os filhos são juízes federais, economistas, pessoas assim fantásticas na sociedade de ontem, de hoje, mas à época eles eram só filhos de um carroceiro e de uma dona de casa. Aí eu fui então trabalhar. Achei um emprego, meu primeiro emprego, em uma casa, assim, um casal que veio de São Paulo e instalou-se na rua de Siriri, aqui no centro, e começou a fabricar cera líquida no fundo de quintal, aquelas fabriquetas de fundo de quintal. Então, aí enchia as garrafas e nós, meninas, íamos vendendo nas portas, nos lares, distribuindo com a família. E aí você tinha que fazer a amostragem, esfregar o chão, mostrar que aquela cera era muito boa, etc, etc. Então eu arranjei esse emprego, foi meu primeiro emprego. Nesse período que eu estava vendendo essa cera, eu cheguei em uma casa, não lembro, numa rua próximo, também do centro, e alguém me disse, por que você não vai procurar um emprego no supermercado Paz Mendonça? Faleceu uma moça e, na época, no sábado de carnaval, uma coisa de carnaval, e tem a vaga dela lá. Aí eu fui.
No outro dia de manhã eu fui no Paz Mendonça, que era hoje onde funciona o Bom Preço da rodoviária Luiz Garcia, que as pessoas chamam de rodoviária velha, e me apresentei ao gerente. Nazaré conseguiu um emprego como operadora de caixa no local. Lá, ela recebeu um convite para fazer um teste na rádio. As propostas vieram de 2 clientes da loja, grandes profissionais do radialismo sergipano. Humberto Mendonça e Hélio Fernandes eram diretores da Rádio Cultura. E aí eu fui fazer o teste. Quando eu cheguei lá, fiz o teste, eles disseram que eu tinha sido aprovada e perguntaram se eu queria trabalhar no rádio. Eu falei, quanto paga? Aí, paga X. Então, pagava acho que 3 vezes ou 4 vezes mais do que o que eu ganhava no supermercado. Aí eu não contei, né? Falei, claro que eu quero. Aí agradeci o trabalho no Paz Mendonça e comecei a trabalhar na Rádio Cultura. Como discotecária, fui contratada como discotecária e como locutora. Meu primeiro programa de rádio chamava-se Boa Tarde, Madame. Você viu como é o preconceito, né? A mulher tinha que falar só para a mulher. Aí o programa era Boa Tarde, Madame. Nesse programa eu passava receitas de culinária, receita de saúde, de beleza. E aos domingos havia um programa clássico, que era um dos clássicos do rádio, apresentado por Humberto, das 20 às 22 horas, que exibia-se os grandes mestres da música, o clássico mesmo, Mozart, Bach, tipo assim. E aí Humberto me colocou para trabalhar com ele, fazendo esse programa, para que eu começasse a entender a questão da colocação, da aplicabilidade, de tipo de música. Que música eu posso ouvir às 10 horas da manhã, que música eu posso ouvir ao meio-dia, na hora do almoço, etc, etc, etc. Mas aí foi pouco tempo que eu fiquei na cultura. Eu fiquei uma parte sem registro, sem carteira assinada. Mais tarde é que eu tive a carteira assinada. Nesse período de carteira assinada, eu fiquei pouco tempo e aí eu fui convidada para ir para a Rádio Jornal, que estava começando e trazendo, inclusive, grandes profissionais de Sergipe, mas que estavam atuando fora, Guimarães Mota, Naíssa Menezes, Augusto Fontes e tantos outros. Lá na Rádio Jornal nasceu a profissional do rádio, Nazaré Carvalho. Lá eu aprendi como fazer rádio, tudo do rádio, tudo. Discoteca, programas, produção, programas de estúdio, programas de entrevista, programas externos. Apresentei vários programas externos de auditório, apresentação de cantores e artistas da época, assim, Vanderlei Cardoso, gente assim da Jovem Guarda, Sérgio Reis, Vanderlei, vários. Então, eram programas externos. Fazia um programa aos domingos, quer dizer, auxiliava um colega Goiabinha, ele fazia um programa que era transmitido pela emissora e acontecido no Instituto Histórico e Geográfico. Com o crescimento do rádio, a TV também logo foi instaurada aqui em Sergipe. E Nazaré foi convidada a participar. Essa foto é uma das fotos do programa Nosso Mundo Infantil, apresentado na TV Atalaia. Esse programa era apresentado durante toda a tarde com crianças de todo o estado, da capital, de todas as cidades do interior participaram desse programa. Esse programa foi o maior programa da televisão sergipana em termos de audiência, em termos de carisma, em termos de tudo. Esse programa ficou no ar há muitos anos, todas as tardes, e recebeu gerações e gerações. E esse programa foi, assim, uma das maiores riquezas da minha vida. História maravilhosa de se conhecer, mas ainda tem muito mais para contar. Daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais da trajetória política de Nazaré Carvalho, que passou mais de 20 anos na Câmara Municipal de Aracaju. Eu volto já.
De volta com o programa Identidade, hoje a gente está contando a história da primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores de Aracaju, a Nazaré Carvalho. E a pergunta que norteia agora essa parte da entrevista é: Nazaré nasceu ou se tornou política? Todo ser humano, Paula, nasce político. Ele faz política, ele exerce política em todos os segmentos de sua vida. Política doméstica, política escolar, política familiar, política financeira, etc, etc. Agora, política partidária, que é aquela atividade específica de um cidadão ou uma cidadã filiado a um partido político na condição de militante ou de vir a ser candidato a esse ou aquele cargo, eu só me tornei mais adiante. Na época, meu chefe político, meu diretor de rádio, que era Fernando Ribeiro Franco, saudoso desembargador, era meu diretor na Rádio Atalaia, disse que eu precisava ser candidata a vereadora em Aracaju. Eu devo a doutor Augusto Franco todo o meu mandato, o meu reconhecimento e a minha gratidão no meu primeiro. Ele me mostrou como fazer política partidária, como agir, como proceder, como traçar as diretrizes de uma campanha eleitoral. Daí eu entrei na atividade política partidária, estive vereadora por 5 mandatos, a gente conta quase 6, porque eu tive 2 que foram prorrogados, né, por 6 anos. Então, se você teve um acréscimo de 4, você equivale a mais um mandato. Então, eu disputei as várias eleições em Aracaju com o apoio, com, assim, sabe, com uma receptividade muito grande. Essa foto que a gente está vendo, inclusive, é de uma das campanhas. A minha área de debate na atividade política foi sempre muito voltada para a família, para a mulher, para a cidadania, para os direitos da mulher, para a igualdade de gênero, esquecendo quem é homem, quem é mulher, quem é homossexual, quem deixou de ser, tratando-se do ser humano, do indivíduo, da pessoa. Você é a única mulher jovem tendo que conviver com 20 vereadores, alguns de 5, 6 mandatos, pessoas assim muito sérias, com idades de ser meu pai, meu avô, sabe? E de repente, numa terça-feira de carnaval, inclusive, eu me torno presidente da Câmara de Aracaju. Quando a ficha caiu, como a gente hoje diz, a coisa estava tão séria que aí eu tive que pensar que realmente aquele fato era verdadeiro, tinha acontecido e agora eu tinha que enfrentar, assim como enfrentei todos os outros eventos da minha vida. Aí foi um grande aprendizado. Contei maravilhosamente com a participação de todos os meus pares, oposição e situação. Alguns pequenos embates que tive, hoje eu até olho, considero até hilários os embates que a gente teve. A minha maior luta como presidente da casa, aquela que me marcou muito, porque inclusive eu estava grávida nessa época, tive ameaça de aborto, foi para aprovar o plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Aracaju. Aliás, o único até agora. Porque o prefeito da época, ele não admitia, ele dizia que a Câmara esse projeto levaria a prefeitura à falência, ele não tinha como pagar, enfim, ele criou todas as condições contrárias à aprovação do projeto, que não foi feito por mim, foi feito pelo vereador anterior a mim, doutor Costa Pinto, grande vereador, e eu apenas tirei da gaveta e comprei a briga. E aí foi, na verdade, uma luta, essa foi a maior que eu encontrei nesta casa. Mas, graças a Deus e o apoio dos meus colegas vereadores, nós conseguimos aprovar. Aí eu tive que fazer, para preencher os cargos, eu tive que fazer o concurso público, realizar o concurso.
Então foi outra luta. Outra luta porque alguns questionavam a moralidade do concurso. E nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer a confecção das provas, a fiscalização. Atendemos a todo o rito necessário para o concurso, só que havia funcionários da prefeitura que queriam fazer, quiseram fazer o concurso da Câmara e eles achavam que eu não devia aceitar porque eles já trabalhavam na Câmara. Bom, eles trabalhavam na Câmara, mas eles não eram funcionários da Câmara e não havia legislação nenhuma, lei nenhuma que os impedisse de submeter-se ao concurso. E nessa luta a gente continuou por muito tempo, brigando no concurso, até que eu fiz um desafio, reuni a imprensa, os meus colegas de imprensa, numa coletiva, e eu disse o seguinte: olha, se qualquer um cidadão aracajuano, se qualquer um vereador da oposição ou da situação, se qualquer pessoa me apresentar uma prova sequer que o concurso foi fraudulento, foi imoral, eu anulo na hora. Tem 32 anos eu estou esperando essa prova. Ela nunca chegou em minhas mãos. E aí cessaram os comentários, ninguém mais falou nada, os funcionários estão se aposentando, né? Eu me orgulho muito de ter sido vereadora municipalista nesta abençoada cidade chamada Aracaju. Já fiz a minha parte, já contribuí. Hoje eu peço para os amigos, mas continuo fazendo política cidadã, brigando, reclamando, cobrando, exigindo de alguns respeito, mas para disputar eleições, nunca mais. Está gostando da entrevista? Então se prepare, porque no próximo bloco tem fortes emoções. Eu volto já. Estamos de volta. Olha, o programa de hoje já está chegando ao fim, mas antes você vai conhecer os depoimentos que emocionaram Nazaré Carvalho. Falar de Nazaré é falar de luta, falar de vitória, falar de prosperidade, falar de respeito e de honestidade. Minha mãe nos ensinou que com respeito e principalmente com honestidade com as pessoas, nós conquistamos o nosso espaço. E hoje eu tenho só a agradecer. Agradecer pela pessoa que sou e agradecer por tudo. Te amo demais, mãe, e tenho muito orgulho de ser filho de Nazaré. Minha mãe significa tudo para mim. Tudo. Ela costuma dizer que eu sou o início de tudo na vida dela. Mas sem ela eu não estaria aqui. Não seria a pessoa que sou. E tento todos os dias ser melhor ainda para parecer muito mais com ela. Um exemplo de mãe, de mulher, de sogra, de amiga, de avó, de bisavó, enfim, de ser humano íntegro, ético, honesto. Por isso que eu a amo muito. E feliz daquele que a tem por perto, porque ela é um anjo de Deus na vida de cada um de nós. Um beijo, mãe, te amo. É o maior presente da vida, são os meus filhos. E ouvi-los assim me deixa muito feliz. Ou seja, assim, se você já fez muita coisa na vida em prol do seu semelhante e sentiu que produziu felicidade a alguém, a minha maior, a reciprocidade dessa felicidade advém dos meus filhos. Eu vivo para eles. Eu digo assim, que eu tenho o sol e a lua. E os netos, e o meu filho Arthur do coração, aí eles fazem as estrelinhas. Agora, o céu, o sol e a lua é Tereza e Felipe. Emocionante, né? Você conheceu a Nazaré mais do que política, a filha, a profissional, a mãe. E a gente encerra o programa de hoje com um recado dela para a nossa TV Câmara Aracaju. Próxima semana a gente se encontra para que eu possa revelar mais uma identidade para você. Eu quero que isso aqui cresça, seja realmente uma TV aberta, iluminada, porque esta casa merece. Obrigada. Um grande beijo.